Aí eu vejo Deus falando com o povo lá, na verdade Deus falando com Moisés. Aí Moisés fala com Josué e Caleb e manda eles lá pra aquela terra que ele prometeu às descendências. Junto com 40 homens e jovens. Quando eles chegaram lá para observar essa cidade de Jericó, eles ficaram como se fosse em cima de uma montanha, algo assim que dá para você ver a cidade de longe, assim. Não muito, assim. E lá também tinha as pessoas que estavam, tipo, mapeando o lugar, assim, vendo o que, que tinha lá e, tipo, se espalhando pra fazer como se fosse um mapa do lugar. E nisso, esses homens que estavam fazendo isso, eles também começaram a ver os habitantes que tinha lá daquela cidade. Que eram umas pessoas gigantes, outras não. Tipo, ou pessoas que tinham bastante recursos, que eram fortes, sabe? Bem equipados. Bastante armadura, essas coisas. E as comidas também, né? Aí disso, depois eles voltam e eles armam uma barraca onde fica perto da cidade. Aqueles 40 homens ficou lá, nessa terra, com aquela barra que eles montaram e os recursos que eles conquistaram lá entre eles. E depois voltou esse José e Caleb e começou a contar lá da cidade e as coisas que eles viram, com mais algumas pessoas também. No caso não ficou 40, né? Mas voltou umas pessoas também, decidiram na hora. Nisso eu vejo esses dois homens falando com Moisés. Aí eu vejo Moisés ainda com aquele rosto iluminado falando de novo com Deus em cima da montanha. E ele desce para passar uma instrução e depois ele sobe, porque ele disse que o tempo dele estava acabando. Ele não podia mais ficar. Meio que da onde ele estava, o Moisés, Deus mostrou uma coisa para ele, mas eu não sei o que que é. Mas eu sei que quando ele voltou, ele trouxe como se fossem uns pergaminhos escritos assim e deu para eles. Deus falou com Moisés e deu Gênesis para ele. Deu tipo escrito desde a criação. Eu vi Deus contando essa história para ele e também sobre quando o filho dele viria para salvar as pessoas. Deixa o Santo perguntar uma coisa. Anjos, o nome era Gênese mesmo, do livro, do pergaminho. Falou que não. É, vocês sabem o nome mesmo? Falou que era princípio da criação. Então ele entregou o livro, o princípio da criação, É, que conta a história de Adão e Eva. tá falando que sim. Anjos, mas a história é contada assim, na forma lá de Melquisedeque ou a forma que hoje está resumido na Bíblia? Eles falaram Melquisedeque. Então o Moisés recebeu esse escrito do Eterno, a história do princípio, assemelhando o livro de Melquisedeque, que está completo e não falta nada. É assim? É, falou que sim. Aí, no caso, a Bíblia e também as Escrituras Sagradas, eles fizeram esse resumo todo, ocultando as histórias para ninguém conhecer a verdade, não é? Tá falando que sim. Então tá bom, foi só um esclarecimento. Aí nisso eu vejo que tinha umas coisas assim que Deus contou pra eles, contando o Filho de Deus, que é Yahushua. Yahusha, na verdade. Eu vi Deus contando sobre como que ele faria pra mandar a salvação dele aqui nessa terra, né? Do que ele ia fazer e como que ele ia salvar as pessoas, que seria através de Yahushua, da queda de Adão e Eva. Aí eu vi ele dando esses pergaminhos que tinha bastante coisa escrita, desde a criação do homem até a queda, contando o que Abraão estava fazendo e outras coisas a mais, que eu não consigo ler o que está escrito, mas estava contando exatamente tudo. Desde a queda também lá, quando os anjos se rebelaram, Não, esse eu não vi. Não vi isso. só foi a parte de Adão e Eva. É. É como se ele começasse a contar do jardim pra cá. E o resto foi contando conforme o tempo foi acontecendo. É. Aí também contou sobre a história de Salém lá um pouquinho, sobre quem que era esse homem. A história de Abraão também. Mas a criação do universo de Melquisedeque eu não vi. Tipo, eles conversarem nem nada. Porque seria na revelação do tempo do filho. É. Ele ficou mais ou menos uns 40 dias, por aí, lá escrevendo tudo que Deus estava falando. Depois ele trouxe pra baixo e ele se despediu do povo, falando que ele precisava ir embora. Aí ele subiu e Deus arrebatou ele. Aí agora as pessoas elas tinham algo a mais pra ler, né?
coisas pra ler, no caso. Pra entender, né? Pra gerar mais fé, no caso. Aí quando ele subiu lá em cima, nessa montanha, parecia uma árvore, inclusive, eu só vi ele, tipo. Nem sei explicar como é que isso aconteceu, mas é como se a carne dele virou pó, assim, ele ficou brilhoso, sabe? Aí apareceu uma escada e ele começou a subir, assim, pra um canto. Ele não entrou exatamente no reino de Deus, assim, mas ele ficou num canto, assim, que dava pra ele ficar. Como se tivesse ficado no quintal. A carne dele virou pó, Virou. o corpo dele foi transformado. Foi. Mas peraí, como que a carne virou pó? Não sei dizer o que que era aquilo que aconteceu, mas sei que alguma coisa virou pó. Aí ele subiu. Quer dizer, a alma saiu do corpo É, e o corpo virou pó? parece que foi isso. É porque foi algo tão diferente, eu não sei nem É como que. igual quando a palavra diz que tu és pó e ao pó tornará. É, Então, instantaneamente, o corpo dele virou pó virou. e a alma dele subiu Sim. pela escada. Só que ele não subiu assim pra entrar no reino, ele ficou tipo numa área que era lá em cima. Como se ele tivesse ficado no quintal da casa. Mas que casa? Ah, tipo, tem a casa de Deus, né, que é o reino. Aí ele ficou como se fosse no quintal, assim, do reino. Bom, ele ficou num local lá onde Deus deixou ele lá, esperando o que ia acontecer depois, não é? É, aí tinha outras pessoas lá. Nesse local. É, eu não vi Enoque aqui não, Enoque deve estar fazendo as excursões dele ainda, né? Mas você viu quem é aí nessa parte aí, nesse local? Eu tô vendo outras pessoas, eu quis dizer anjos, eu falei errado. Eu tô vendo os anjos aqui com ele. Aonde Moisés ficou, tem os Sim, anjos com ele. sim, Bom, o Eterno deixou ele onde deveria ficar, porque haveria outros planos para ele, né? sim. Então tá bom, vamos deixar assim. Mas Enoque eu não vejo daqui não, onde ele tá. Aí nisso, as pessoas elas meio que ficam preocupadas, né? Tipo, cadê o homem, gente? Cadê? Onde ele tá? Aí eles meio que estavam lá preocupados e não sabiam muito o que fazer. Aí Josué ele se levantou como líder de lá para guiar o povo mais uma vez, porque eles eram como se fosse um monte de ovelha perdida, né? Tava sendo guiado por Moisés, aí Moisés sumiu, eles não tinham como se fosse alguém para guiar eles para a verdade, né? Então eles meio que estavam se dispersando lá, né? Ficando cegos. E quando aconteceu isso com Moisés, ele estava muito velho ou estava do mesmo jeito? Mudou, mudou. Mas estava muito velho. Não parecia, mas é porque agora o rosto dele começou a brilhar, então não dava pra ver mais a característica do rosto assim. E ele usou aquele pano no rosto, como diz na palavra. Usou? Quando ele viu que estava brilhando muito, ele colocou o pano Sim. para cobrir um pouco do brilho. E também porque ninguém conseguia olhar pra ele direito, né? Começava a ficar cego assim. Bom, eu sei que pra dormir pra ele foi difícil, porque tava mó clarão o quarto dele. Aí eu vi que tava todo mundo se dispersando assim, né? Porque não sabia mais o que fazer. Tipo, as coisas não estavam como antes, né? Aí Deus ele levanta esse Josué para ser o próximo, né? Depois de Moisés, para para guiar o povo, a verdade. Aí meio que Josué ele não conseguia subir naquela montanha, né? Ele não era puro que nem Moisés, mas ele podia falar com Deus através do tabernáculo lá, né? Que era o jeito mais fácil que dava, tipo, é o jeito que ele conseguia, né? Vamos ser sinceros. Aí Deus falava umas instruções assim que ele conseguia ouvir. Mas ele não chegava, tipo, a entrar no Santo dos Santos. Ele só chegava onde permitia e de lá Deus falava, ele ouvia. Lá tinha duas repartições, não é? É, Ele entrava na primeira ou ficava fora mesmo? ora, Não entrava nem na primeira parte, ele não era, tipo, sacerdote, né? Então não tinha como ele fazer isso. mas ele conseguia ouvir as instruções Sim, de fora. sim. Aí Deus falava o que ele precisava fazer, mas era engraçado que era só ele que ouvia. Ele via, tipo, as pessoas ouviam como se fosse barulhos de raio, trombeta, sabe? Coisa assim. Mas ele entendia direitinho o que estava acontecendo. Aí foi daí que ele ouviu que Deus daria aquela terra para ele que ele precisava fazer também. Aí ele foi lá, de novo naquele acampamento que estava parado lá. Não sei quanto tempo isso aconteceu, mas estava lá. Aí ele foi de novo e depois ele invadiu aquela cidade. Os homens que tinham ficado lá, naquele acampamento que tinha aqueles 40 homens, eles tinham mapeado tudo lá em volta e eles acharam qual que era o ponto mais fácil de entrada, que era os anjos falou na parte leste do muro. Mas não sei onde fica a parte leste, então Mas essa cidade aí que você está falando não tem nada a ver com a cidade de Og. não. Lá, como chama a cidade lá? É a cidade de Bazan. Essa aqui agora é? Ixi, eu não lembro dessa cidade aqui não. Como chama, Anjo? O quê? Como chama o nome da cidade, Anjo? Jericó? Jericó. É, eles falou. Aí o que acontece?
O Eterno já vai mandar aquele negócio lá em volta da cidade. Não, eles ainda têm que entrar. Aí, naquele acampamento, tinha os 40 homens, né, que estavam ainda lá, vivendo. Eles fizeram um mapeamento do lugar assim e também acharam um ponto de estratégia, assim, para invadir. Aí nisso, eu vi eles passando toda a informação para o Josué e o outro, que eu não me lembro o nome. E eles foram pra lá, e eles também levaram essa túnica vermelha junto. Aí eles tacaram como se fosse uma cordinha, eles subiram, invadiram a cidade, e eles estavam andando com essas túnicas na cidade, investigando as coisas, assim, né? Só que eles não era bom no disfarce, né? Porque eles estavam usando uma túnica vermelha. No meio de todo mundo, assim, que não tava nem parecido com eles, né? Então o povo tava achando aquilo estranho. E também já tinha boatos girando a cidade de que eles estavam perdidos já. Então eles não tinham muito o que fazer. Eles estavam perdidos. É, que a cidade ia ser tomada e todo mundo ia morrer. Já tava gerando esse medo lá. Tinha, espiritualmente assim, vendo, tinha um anjo lá que tava semeando esse medo nas pessoas já. Que eles sabiam que eles estavam perdidos já, então era questão de tempo. Aí nisso, eu vejo eles andando pela cidade assim, procurando os pontos fracos e as pessoas achando estranho, né? Por que tem dois caras de vermelho aqui? E quem que são esses caras? Por que eles são tão diferentes da gente? Aí já começaram a, tipo, acionar como se fosse a polícia do local, assim, né? Aí eles começaram a correr lá, desesperadamente pra não morrer. Eles batalharam também com alguns e matou. Até que apareceu aquela moça lá, né, que se vendia. Aí ela... Mas eles entraram na casa dela. Sim, eles acharam ela na rua, né, antes de entrar na casa dela. Eu achei uma rua. Mas é como se ela já estivesse sendo preparada pelos anjos para receber eles. Que era, ela meio que já tinha como um entendimento de quem eles eram, sabe? Dá pra dizer assim que os anjos estavam dando sonhos pra ela preparar pra esse momento. Aí eu vejo que ela encontra eles, meio que tem aquele momento tenso, tipo, um olhando um pro outro assim, não sabe muito bem o que fazer. E ela ouve, tipo, os guarda correndo, assim, né? E é engraçado é que ela também tá usando a mesma roupa vermelha do que ele, sabe? Aí ela ouve, tipo, os caras vindo e gritando assim, e ela fala pra eles seguir eles, né? Aí eles vão entrando tipo como se fosse por uns bequinhos assim. É engraçado que a roupa que ela tá usando me lembra muito a Chapeuzinho Vermelho, sabe? Ela tá usando um cestinho assim com alguma coisa dentro e aquela roupa vermelha com uma capinha na cabeça, uma touca. Aí ela fala pra ela seguir, fala pra, ela diz pra aqueles homens seguir ela. Aí ela sai com aquela cestinha assim, eles vão indo atrás, você que entra na casa dela, assim. Aí de lá ela conta alguma coisa que tá acontecendo e deixa eles oculto na casa dela por alguns dias. Os anjos me mostram o número 3, assim, ficaram 3 dias lá. Depois ela despede ele por outro caminho. Tipo, ela vai acompanhando eles assim até onde eles veio. Aí eles tacam uma outra cordinha, sobe e vai embora. Nisso eu também vi que as pessoas já estavam também se preparando assim para o que estava acontecendo, né, pra guerra que ia ser. Aí eu vejo eles voltando para aquele acampamento que tinha aqueles 40 homens. Eles contam tudo o que estava acontecendo lá e ele também contou sobre aquela mulher que eles conheceu. E que também pediu para que ela deixasse alguma coisa ali para quando invadisse a cidade não matassem ela. Que no caso era aquela fita, né? Alguma coisa assim eles deu para ela. Eu não cheguei a ver isso, mas eu tô vendo eles contar agora. Aí os homens que estavam naquela barraca lá, naquele acampamento, eles entendem tudo e eles começam a armar as barracas e eles vão indo embora. Tu deixou o lugar lá e voltou pra terra deles, né? Podemos dizer assim. Aí de lá tá o O Josué povo de. de Abraão. É. Aí de lá tá o Josué de novo falando através daquela tenda lá. Aí aonde Deus tá, começa a falar de novo e vem aqueles raios. E manda um anjo pra guiar eles o que eles precisam fazer. Mandou um daqueles anjos principais lá que ficava com eles. Com eles não, perdão, ficava com Deus. Eu não sei que anjo é, mas mandou um dos principais. Aí esse anjo ele começa a explicar pra ele o que eles precisam fazer. E ele não fala, tipo, uma coisinha e depois some. Ele fica com eles mó tempão. Aí eles começam a armar as coisas assim pra levar a barraca não, a tenda e os sacerdotes e tudo mais. E o anjo ele fala que eles têm que girar em volta daquela muralha durante 7 dias, assim. Aí eu vejo eles indo e o anjo tá junto com eles, assim. Eles veem aquelas asas grandonas, assim. Aquela espadona de ouro, assim. Aquela armadura gigante dele, assim. E eles vão indo tudo, assim. É engraçado é que as pessoas ficam impressionadas, assim, com esse anjo, sabe? Ficam admirando ele, assim. Quem fica vendo? É porque o anjo, ele foi lá e ficou, né? Ele não apareceu e depois foi embora. Ele ficou um tempão. Mas aonde ele ficou? É, tem o tabernáculo, né? Aí o Josué falou lá com o tabernáculo, aí Deus respondeu com ele e deu os trovão.
Aí os trovão ele entendia que era a voz de Deus, mas outras pessoas não entendiam. Depois apareceu um anjo que Deus mandou para falar com eles. Aí esse anjo deu toda a instrução do que eles precisavam fazer para invadir a cidade. Só que o anjo ele não falou e foi embora, ele ficou lá com eles. Era como se fosse um sentinela, sabe? Você precisava falar alguma coisa, aí ele falava, se não precisava, ficava quieto. Aí ele tinha uma espada e uma armadura gigante, aí dava pra você ver as asas dele. E o povo ficou todo admirado com ele. É, ficava tipo um bolinho de gente assim olhando pra ver o que aquele anjo ia fazer. Aí depois disso, eles começaram a desarmar a barraca assim, pegaram o tabernáculo com o sacerdote e todo mundo foi pra lá. Onde já tinha aquela barraca que eles montaram dos 40 homens. Foi todo o acampamento para lá. Uma grande maioria foi. Aí o anjo ele tá lá de novo. Eles estão tipo naquela pedra onde o Josué e o Caleb eles estavam observando aquela cidade. Aí o anjo ele ficou nessa pedra onde estava observando e começou a explicar de novo o que eles precisavam fazer. Porque eles só entenderam que eles precisavam ir para lá, junto com a arca, mas eles não sabiam o que fazer. Aí o anjo falou que eles precisavam ficar circulando aquela cidade durante os 7 dias e ficar quieto, né? Deixar o povo não fazer nada. Aí nisso, o anjo tava com ele, só que o anjo eles não foi junto com a arca, sabe? Ele meio que se ocultou. Aí eu vejo as pessoas girando com a arca assim, e as pessoas lá em cima gritando e fazendo pirraça assim contra eles. Mas toda hora que eu vejo eles terminando de fazer o círculo assim, aquelas 7 voltas, cada volta que eles davam, eu dava tipo um tremor dentro da cidade assim. Aí eles ficavam temerosos. Aí espiritualmente eu via que a cidade estava toda cercada de anjos, assim, eles estavam só esperando. Tipo, era um bando mesmo, assim, tudo com a espada, assim, esperando. Tinha gentes em cima daquele. Como é que eu posso falar? Em cima da muralha que de alguma forma tinha olhos espirituais abertos e estava vendo os anjos lá. Aí eles ficavam gritando, né? Falando, ai meu Deus, a gente vai morrer. Então o temor da cidade estava ficando extremamente gigante, porque tinha pessoas que estavam vendo os anjos. E a moça, que ela estava na proteção lá de Deus e tinha os anjos com ela, estava tipo, bem sossegada. Mas o restante não, estava desesperado já. Tinha até pessoas com a ideia de simplesmente abrir o portão e sair correndo, mas eles não faziam isso porque eles tinham medo de que eles entrassem lá dentro pelo portão e matassem todo mundo. Mas cada volta que dava era um tremor que dava na terra. Tipo, lá na casa deles. Aí depois eu vejo eles dando aquela volta toda lá. E eles se posicionando pra dar aquele grito pra derrubar a muralha. Aí eu vejo que o sacerdote, os carinha que estavam armadurados com a guerra, o Josué e todo mundo no caso, né? E até os anjos também começaram a gritar. Aí quando eles começaram a gritar, o som era parecia muita trombeta, sabe? Tipo buzina, algo assim, raios, sei lá, eu não consigo escrever esse som, mas era tipo um som bem forte assim. Não sei, mas eu via tipo eles gritando assim e as pessoas lá tipo era como se uma pressão descesse em cima deles, assim, eles ficavam com a mão no ouvido, ficava jogado no chão assim, eles começavam a sentir uma dor louca. Não sei, parece ser, sei lá. Acho que se eles ficassem gritando o dia inteiro, eles nem precisavam entrar na cidade, sabe? A cidade toda estava se destruindo já. E a moça que tava lá, ela começou a ouvir esse grito, mas ela tava entendendo outra coisa. Era como se ela. Mas era como se o grito estivesse falando para ele se preparar que o senhor tava entrando. Aí ela preparava lá o negócio que ela deixou para os caras saberem que era a casa dela, para eles não invadir e matar ela. Eles lembrou aqueles salmos de Davi que ele fala de cerrar portas que o Senhor da Glória vai entrar. Eles me lembraram essa palavra e era como se esses gritos estavam falando isso pro povo lá dentro. Eles iam entrar e eles não podiam fazer nada. Nossa, e o Senhor ia entrar e eles não queriam fazer nada. Não podia, não ia ter como. Porque era os sacerdotes, o Josué e o Caleb e as outras pessoas que eram soldados e os anjos gritando. Mas assim que tava tipo todo mundo gritando, eles gritou por um bom tempo e depois começou a muralha toda a cair assim, parecia migalha, sabe? E o terremoto? Foi isso? Parece que foi. Tipo, toda hora que eles davam uma volta em torno da muralha toda assim, tremia lá dentro da cidade. Então, tipo, eles deu 7 voltas, tremia 7 vezes lá dentro. Se desse 8 voltas, 8 vezes estava tremendo lá dentro. E tinha pessoas que ficavam em cima da muralha que tinham olhos espirituais abertos. Eu acho, né? Ou só Deus deixou ver. Aí eles viam que tinha um monte de anjo, assim, com aquelas espadas grandes, brilhantes, de ouro. Aí eles começavam a ficar com medo porque eles sabiam que eles iam morrer. E esses boatos começavam a se espalhar por toda a cidade, aí toda a cidade ficava temerosa, né? Aí depois que eles começaram a gritar, eles entenderam o que o grito estava dizendo, aí que foi a ruína deles. Aí quando a muralha caiu, eles começaram a invadir,
Os caras que tava com as espadinhas ficava tremendo assim, eles nem conseguiam bater direito. E basicamente eles morreram assim de balde, né? Não fizeram nada.